Esta apresentação será sobre automação com RPA, uma das diversas tecnologias utilizadas pela Compasso, uma empresa do Grupo AL. Nós iremos ver o que é o RPA, alguns conceitos básicos, onde utilizar, alguns exemplos e por fim vamos ter um hands-on ensinando a fazer uma automação. Para contextualizar vocês, irei explicar o que é RPA. RPA é a sigla para Robotic Process Automation, que é uma tecnologia que permite que um software de computador simule ações realizadas por seres humanos, com a finalidade de realizar um determinado processo. O que isso quer dizer? Esse software, que é um robô e vai realizar essas tarefas, ele é capaz de simular as ações que um ser humano normalmente realizaria nas interações com os determinados aplicativos. Esse software ele é bem rápido de tu implementar ele, e ao contrário de um ser humano, onde que se você precisar expandir o número de pessoas trabalhando, você vai ter que ensinar a pessoa a fazer o processo, um robô você pode aumentar o número de robôs trabalhando em uma determinada tarefa muito facilmente. Além disso, ele é capaz de ler e processar dados de uma forma estruturada. Como ele é um robô, diferente de um ser humano, ele não precisa descansar, ou seja, ele é capaz de trabalhar 24 horas por 7, enquanto que um ser humano tem turnos. E, assim como um ser humano, ele também é capaz de interagir com qualquer aplicação. Ou seja, ele recebe inúmeras vantagens em cima de um ser humano e é capaz de operar mais rápido e interagir com as mesmas coisas que um ser humano interage. A seguir, eu irei mostrar um vídeo exemplo de como que um RPA funciona. Nesse exemplo, fizemos um processinho simples. Esse processo consiste em: o robô irá entrar no site do IMDb, capturar os 250 mais bem avaliados filmes da plataforma e colocá-la numa planilha para depois ser analisada. Estas são algumas características que diferem o RPA de outras tecnologias. Primeiramente, ele não é invasivo. Isso quer dizer que quando uma empresa escolhe utilizar o RPA, ela não precisa fazer nenhuma mudança muito grande na sua infraestrutura, porque o RPA consegue integrar facilmente e de forma confiável com outras aplicações. O segundo ponto é que o RPA é facilmente escalável. Imagina que as empresas têm demandas que variam ao longo do tempo. Por exemplo, na Black Friday ou no Natal, as empresas de e-commerce têm uma demanda muito maior que o comum. Se a empresa estiver utilizando robôs, né, a força virtual do RPA, ela consegue aumentar o número de robôs e dar conta da demanda sem nenhum problema. Outro ponto é que o RPA é uma tecnologia do futuro. Ele funciona muito bem já com tecnologias que existem hoje em dia, como machine learning e serviços de nuvem, mas sempre que uma tecnologia é aprimorada ou então novas vão surgindo, essas tecnologias são incluídas nas soluções, nas ferramentas de RPA. Os robôs podem ser divididos em 3 tipos. O primeiro tipo sendo os robôs que trabalham lado a lado com as pessoas. Um bom exemplo de utilização desse tipo de robô seria em central de telemarketing ou central de atendimento, onde o robô pode fazer a parte de procurar informações sobre a pessoa que o atendente está conversando, permitindo que o atendente dê atenção total àquela pessoa, ao invés de ter que fazer o trabalho de atender e de buscar informações. Outro tipo são os dos robôs não assistidos. Esse tipo de robô ele funciona de forma autônoma e não exige intervenção humana. Há algumas formas de iniciar a execução desses robôs. Eles funcionam através de gatilhos, pode ser um gatilho, o gatilho pode ser o recebimento de um e-mail de um determinado assunto ou em determinada pasta, pode ser a existência ou não de um arquivo em pastas do computador, ou até mesmo um agendamento feito de forma periódica, exemplo, executando toda segunda-feira de madrugada. O terceiro tipo de robô são os híbridos. Eles são, como o nome sugere, uma mistura dos dois anteriores. Eles funcionam de forma similar ao não assistido, porque o início deles geralmente ocorre da mesma forma, através de gatilhos. Ele, ao terminar de executar a massa de dados, né, os arquivos que ele precisa, ele informa a área ou a pessoa responsável que irá tomar decisões baseadas em experiência, coisas peculiares aos humanos. E depois que essa pessoa, essa área de negócio, terminar de
tomar ação, pode ser, por exemplo, aprovar ou dizer que tem algo errado, essa área ou pessoa retorna para o robô e o robô segue a execução a partir dali até o fim. Aqui nós temos um exemplo de robô assistido. O robô solicita o nome de um filme para a pessoa, a gente inseriu ali Um Sonho de Liberdade. O robô vai consultar nesse site chamado IMDb, que contém uma base de dados sobre filmes e séries. Ele vai extrair o nome em inglês e vai usar esse nome em inglês para pesquisar no Rotten Tomatoes e extrair do Rotten Tomatoes a sinopse do filme. Nesse ponto aqui o robô já fez a extração, escreveu no arquivo. Aí a gente vai checar o resultado que está aí na tela. Quais os benefícios, então, de trabalhar com RPA? Primeiramente, para você desenvolver um processo em RPA, você precisa, obviamente, ter um processo. Ou seja, você precisa padronizar as diversas formas com que você realiza uma tarefa. Em muitas empresas, um número grande de funcionários, as tarefas são realizadas de forma diferente. Uma mesma tarefa com uma mesma finalidade são realizadas de forma diferente por diversas pessoas. Ao utilizar um RPA, você precisará padronizar essas tarefas de uma forma única, que esse processo seja realizado somente de uma forma. E assim você acaba tendo uma documentação e uma padronização do seu processo. Além desse ponto principal, o RPA ainda traz precisão, porque obviamente ele vai executar as tarefas sempre da mesma forma com que ele foi programado. Ele apresenta uma redução de custo, porque para escalonar, aumentar a sua força de trabalho, você não precisa contratar mais pessoas. Ele é consistente, ele é mais produtivo, porque ele é mais rápido que um ser humano fazendo a mesma atividade, e ele pode trabalhar 24/7. Além disso, ele apresenta o aspecto de rastreabilidade, ou seja, você ao longo do dia pode saber o que o robô está fazendo em cada hora, em cada minuto específico que você quiser. Já um ser humano, se você chegar de tarde para ele perguntar o que ele fez às 10 horas da manhã, muito provavelmente ele não vai ser capaz de te dar essa informação. Ele também é muito fácil de desenvolver. Ao implementar RPA em call centers, por exemplo, para auxiliar os atendentes, é possível gerar uma satisfação do cliente atendido. Como assim? O cliente efetua a ligação para o call center e o que o atendente precisa fazer é pegar os dados do cliente e consultar em determinados sistemas para verificar a situação cadastral desse cliente. Com o RPA, você pode simplesmente centralizar isso tudo, dizer para o RPA o nome do cliente e ele vai automaticamente em cada um dos sistemas colher os dados para te dar um relatório centralizado de tudo isso, facilitando o trabalho do atendente e não tendo que deixar o seu cliente do call center em espera. Nós podemos utilizar alguns critérios para definir se um processo é um bom candidato para automação com RPA ou não. Um dos critérios é o nível de adequação do processo, que inclui algumas coisas como se as regras do processo são bem definidas e se ele é repetitivo. Outro ponto é a complexidade da automação, que pode ser alterada, varia, de acordo com a quantidade de aplicações envolvidas, por exemplo, algumas quantidade de sites, quantidade de programas como Excel, Word, texto e outros do tipo, e também a quantidade de regras e as respectivas exceções dessas regras. Esses pontos podem elevar a complexidade da automação e diminuir os benefícios colhidos por uma automação desse tipo. Agora nós vamos ver o que seria um bom processo para ser automatizado com RPA. Nós vamos fazer manualmente a execução, o processamento de um item, e aí depois o robô vai fazer de todos os itens do site e a gente vai comparar a velocidade deles. O processo consiste em gerar um código único a partir das informações de ID, do nome e do país do cliente. E a partir daí, esse código único seria utilizado por outro funcionário em outra aplicação. Nós iniciamos abrindo o navegador, depois fazendo o login. Depois de fazer o login no sistema interno da empresa, nós acessamos os itens, procuramos por todos os itens que tem Calculate Client Security Hash, que é do tipo WI5.
Depois que a gente localiza um desses elementos, a gente entra no site SHA-1 Online, que é o que vai gerar o código único. Para gerar esse código, a gente pega a informação de ID, coloca uma hífen, pega a informação do nome, cola lá também, adiciona mais uma hífen e a do país. E aí depois gera a hash, que é o código único. Copia o código único e clica no botão de atualizar o item, adiciona o código como comentário, muda o status para completo e confirma a atualização. O site retorna uma caixa de diálogo informando que a atualização foi bem sucedida. Agora nós voltamos lá só para confirmar que está no status completed. Significa que foi feito. E isso foi o processo para executar uma vez para um item. Agora nós temos o robô executando para todos os itens. Pode ver que ele escreve numa velocidade constante e bem rápida. Ele já acessa as páginas clicando nos elementos. Agora, inicialmente, ele está percorrendo todos os itens. Você pode analisar ali embaixo que ele está trocando o número da página. Está na 7 agora, vai para 8. Ele percorre todas essas páginas, varrendo e extraindo as informações de quais itens ele precisa processar. Aqui agora ele está fazendo extração e transformação das informações, né, para identificar quais são os itens que ele precisa de fato. Lembrando que manualmente a gente processou só de um, né, então a gente nem chegou a percorrer diversas páginas, a gente pegou só do primeiro que apareceu. Depois que termina de processar, o robô começa a calcular os itens. Ele acessa a página do item e já entra depois na página do hash, a página que gera o código único. Ele já entra nessa página inserindo as informações que vão ser utilizadas para gerar o código único. Aí ele copia aquilo ali automaticamente, muito rápido, e já atualiza o item. Ele vai fazer isso para os 14 itens que ele vai trabalhar. O robô levou 12 segundos por item, em média, enquanto que eu, executando manualmente, levei 1 minuto e 22 segundos. Ou seja, o robô fez o trabalho 7 vezes mais rápido. Isso é importante ressaltar que a velocidade que a pessoa faz, se isso aqui é um processo que deve ser feito às vezes centenas de vezes, a pessoa vai ter que parar para ir no banheiro, porque o turno de trabalho encerrou, para o almoço e diversos outros fatores, além do próprio cansaço mental, né, que vai acumulando. Já o robô ele pode executar o dia inteiro, 7 dias por semana, sem nenhum problema e na mesma velocidade. Podemos citar ainda alguns processos que fazem bom uso de RPA. Nas centrais de atendimento, a gente já citou a questão de auxiliar o atendente a prestar um melhor serviço ao cliente. Ainda há a opção de utilizar um RPA para fazer a distribuição de chamados. Na questão do RH, podemos utilizar um RPA para fazer o cálculo de horas trabalhadas, que isso inclusive foi um case interno da nossa empresa, onde que devido ao coronavírus, todos os funcionários estavam trabalhando via home office. Então, todo dia, mais de 1.500 pontos eram registrados e a equipe de RH tinha que checar todos os 4 pontos desses 1.500 funcionários. Isso era algo extremamente trabalhoso, porque além de checar para verificar se tinham feito todas as horas de trabalhos diários, tinha que checar a questão de se não havia infringido nenhuma regra de CLT. Para isso foi desenvolvido um RPA que faz a checagem automaticamente e aprova esses pontos ou recusa eles, né? Além desses pontos, RPA pode ser usado para coleta de evidências para processo de auditoria, né? Ele entra nos sistemas, tira print screen das telas e pode preparar um template de relatório para ser analisado depois. Na área financeira, já executamos processos em que havia conferência de pedidos, de pagamentos, de ordens de cobrança, de acerto de contas, ou seja, você poderia verificar para o mesmo funcionário em algum sistema quanto que ele tinha vendido para você, quanto que ele tinha comprado para você para calcular a somatória final. Leitura de PDFs padronizados, como notas fiscais e documentos estruturados para processamento de dados. A alteração de ordens de produção,
Inclusive, esse é um caso bem legal que a gente fez, que para uma grande metalúrgica, a gente efetuou a questão de alteração da ordem de produção. Ou seja, uma pessoa do setor lá de produtivo dava falta de um determinado material e esse material tinha que ser alterado em todas as ordens de produção para um material equivalente. Então era feita uma lista, numa planilha do Excel mesmo, essa lista era enviada por e-mail. Então o robô ficava monitorando essa caixa de e-mail e assim que ele detectava que uma nova lista de alterações entrava, ele pegava essa lista de todas as ordens que precisavam ser alterado, entrava no sistema e alterava ordem por ordem para efetuar toda essa correção necessária. Ainda é possível citar gestão de fraude, atualizar certidões de proficiência de clientes, calcular, documentar e aplicar alocações, entre inúmeros outros. O RPA é muito útil e, no geral, em sistemas que fazem integração de dois dados via interface de usuário, que obviamente não tem comunicação via API ou por algum outro método mais direto, geração de relatório de conformidades, envio de notificações de e-mail, buscar dados na web, isso inclui também mídias sociais, e preparação e inserção de dados para integração de sistemas legados com BI, né? Existem diversas ferramentas de RPA no mercado, e o quadrante mágico da Gartner, que é uma empresa especializada em curadoria de software, pode auxiliar nessa escolha. Quanto mais acima e à direita no quadrante, melhor posicionado a ferramenta está em relação ao mercado. Várias dessas ferramentas possuem plataformas de ensino online gratuito, onde eles ensinam o que é RPA e como utilizar as ferramentas. São bem interessantes para quem tiver interesse e quiser continuar aprendendo. É interessante notar que diversas dessas ferramentas estão adotando uma abordagem no-code e low-code, que significa que nenhuma habilidade de programação é necessária para poder criar automações. Eles estão com essa abordagem justamente para facilitar que qualquer pessoa consiga melhorar a eficiência dos processos e garantir mais retorno para as empresas. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar um processo rapidinho. O robô vai fazer uma pesquisa em vários sites da internet de um produto determinado. Aqui eu coloquei um produto só, mas eu poderia ter uma lista de outros produtos para montar o meu computador, minha estação de trabalho. Então, e ele poderia consultar um arquivo. Aqui eu vou fazer no Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então agora eu vou rodar o robô. Ele abre uma caixa de diálogo perguntando qual produto que eu quero pesquisar. Dei um OK. A partir deste momento, eu não estou mexendo mais na minha máquina. O robô vai estar com o controle total da minha máquina e ele vai fazer a pesquisa. Ele fechou o navegador, vai abrir novamente. Abriu um segundo site. Efetuou a consulta, vai para o terceiro site. Então agora ele encerrou meu processo. Vamos ver. E ele preenche a minha planilha no Excel com os valores do mouse. Então eu posso escolher o menor valor e efetuar a compra. E assim eu poderia deixar o robô rodando ao longo dos dias até encontrar um preço que caiba no meu orçamento, vá que algum site esteja com uma promoção. Agora que já sabemos quais são os principais conceitos de RPA, vamos agora fazer uma demonstração utilizando a ferramenta UiPath Studio, que é uma das mais utilizadas no desenvolvimento de automações. Mas primeiro, vamos ver onde que podemos obter o instalador dela. Acessamos então o site do UiPath e clicamos em Start Trial. Como vocês podem ver, tem diversos produtos aqui, mas vamos optar pelo Community Cloud,
que é o que possui licença gratuita, e clicamos em Experimente. Aqui vocês podem acessar com qualquer uma dessas contas. Eu, como já tenho a minha conta, vou clicar em Login. E agora estamos na plataforma Cloud do YPF e clicamos em Download Studio aqui no canto direito da tela. E já vai baixar o instalador. E depois é só seguir com os passos que vão aparecer na tela e a gente já está com o nosso ambiente pronto para utilizar a ferramenta. Abrindo o Studio, vocês vão se deparar com essa tela. Como vocês podem ver aqui, tem diversos tipos de templates e também tem a opção de abrir um projeto já existente, mas a gente vai utilizar aqui a opção de criar um projeto em branco pelo Process. Vocês podem adicionar um nome para o projeto de vocês. Eu vou colocar aqui temperatura, que ao longo da demonstração vocês vão entender melhor. E na descrição, vocês podem colocar resumidamente o que o processo faz. E clicamos em Create. E assim vai criar o nosso processo. Agora nós iremos fazer uma breve explicação dos principais componentes da interface do YPF. Dentre elas, nós vamos destacar a Manage Packages. A Manage Packages é uma funcionalidade do gerenciador de pacotes, a qual permite fazer download de pacotes de atividades, bibliotecas, estruturas e dentre outros, exibir os que já estão instalados no seu computador e atualizá-los. Recording é uma funcionalidade muito importante do YPF Studio. É a nossa funcionalidade de gravação, ao qual permite capturar as ações do usuário na tela e traduzi-las em sequência. Screen Scraping serve para extrair textos de aplicativos em execução, mesmo que ocultos ou cobertos por outro aplicativo. Data Scraping é uma técnica que permite extrair dados da web ou qualquer aplicativo e salvá-los em bancos de dados, planilhas ou arquivos .csv. User Events é utilizado em casos onde são projetados robôs assistidos, ou seja, a automação será executada somente quando determinados eventos ou ações do usuário forem acionadas. U Explorer é um tipo de ferramenta avançada que é utilizada em casos especiais, onde o robô não está conseguindo identificar elementos gráficos ou objetos na tela. Remove Unit Variables removerá variáveis não utilizadas do fluxo de trabalho. Analyze File utiliza um conjunto de regras para verificar várias inconsistências no projeto. As regras são baseadas nas práticas recomendadas de automação. Export to Excel exporta os dados em intervalo, tabela ou planilha do Excel para um arquivo CSV especificado. Se esse arquivo não existir, ele será criado quando a automação for executada, e se o arquivo já existir, ele será substituído pela automação. E Publish. Por meio dessa funcionalidade, é possível distribuir o processo de automação para outros robôs, atribuindo o pacote a um ambiente. Agora, nesse tutorial, nós vamos criar o nosso primeiro fluxo. Imagine que você queira escolher a roupa que vai vestir para ir à escola. Antes de sair de casa, você precisa checar qual a temperatura está fazendo em sua cidade, para não ficar nessa de bota casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. É até mesmo engraçado. Você precisa fazer isso todos os dias e muitas vezes não sabe o que vestir, não é mesmo? Imagine que você tenha um robô que faça isso por você. Interessante, não? Vamos então criar um robô para que todo o início do dia nos diga a temperatura atual e nos envie para o nosso e-mail qual é a temperatura do dia. Vamos começar com o nosso primeiro projeto. Ao clicar em Main, começamos a montar o fluxo de automação. Main significa principal. Geralmente damos essa nomenclatura para o fluxo principal da automação como boa prática. E então, nós vamos adicionar o nosso primeiro bloco de atividades no painel Actives.
nós vamos adicionar uma sequência, clicando 2 vezes em cima dela. E como eu posso estar em Pelotas ou Rio Grande, eu quero colocar uma atividade que permita que eu digite a cidade em que eu estou. Para isso, nós vamos utilizar o bloco de atividades Input Dialog, que nós vamos colocar como entrada a cidade. Nós vamos enviar uma mensagem para o usuário. Por favor, digite a cidade que você deseja saber a temperatura. Essa caixinha ou esse bloquinho de atividades aqui, que se chama Input Dialog, ela permite que o usuário entre com algum valor. Clicando em cima dela, nós percebemos que ela tem 2 parâmetros: o label, que seria como uma legenda para a caixa, e o title, que é o título da mensagem. Além disso, aqui em Properties, é possível ver todos os parâmetros dessa atividade. Nós vamos criar aqui então a nossa variável com Ctrl+K, cidade. Nós vamos adicionar mais uma atividade, que é o Open Browser, no nosso fluxo. Essa atividade é capaz de abrir a URL do nosso site. Então aqui nós vamos primeiro ter que setar a variável, né, para poder selecionar em qual navegador eu quero que a minha aplicação abra com um determinado endereço. Então nós vamos clicar Ctrl+K e nós vamos colocar o URL, vamos dar um Enter. E aqui nós vamos em Variable e nós vamos ver que nós temos criada uma variável que se chama URL. Então aqui a gente vai passar qual URL que nós desejamos que essa variável guarde para nós. Nós queremos a www.google.com.br. Nós queremos que essa variável guarde essa URL. Então, o próximo passo que eu quero que o meu robô faça é que ele entre no Google, pesquise pela cidade que eu tinha colocado no input antes e ele coloque mais alguma coisa nessa pesquisa que vai se referir ao clima atual, né? Pra gente saber qual é a temperatura que está em Rio Grande hoje. Então, por exemplo, a gente pode colocar clima atual. Então ele muda de página e aí eu quero que ele pegue esse número, os 18 graus Celsius. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma: a gente seleciona a atividade Assign e criamos uma variável chamada pesquisa através do comando Ctrl+K. E atribuímos um valor a ela, que vai ser a variável cidade, que já criamos anteriormente, mais o resto da nossa pesquisa, que será clima atual. Eu utilizei esse mais porque eu estou unindo a cidade e o clima atual, uma string com outra string. Sempre que a gente tem um conjunto de caracteres entre aspas duplas, elas são strings. Então a gente une assim, a gente concatena dessa forma. E damos OK. É importante também renomear as atividades, para a gente saber o que cada uma está fazendo. A próxima etapa que a gente quer fazer, então, é com que ele escreva ali no Google. Então, eu vou selecionar uma atividade chamada TypeInto, que ele faz exatamente isso. Ele escreve dentro de um elemento.
Indicamos o elemento que está dentro do browser, no navegador. Esse aqui. Selecionamos e colocamos o que a gente quer colocar. Pesquisa. O que ele quer que a gente escreva. E também damos um nome a essa atividade. O Type, ele possui algumas opções aqui. Eu vou escolher o Click Before Typing, que ele vai dar um clique no elemento antes de escrever, e o Empty Field, que ele vai então apagar qualquer palavra ou letra que tiver naquele campo. E vou escolher o Simulate Typing, que ele executa então essa ação utilizando a tecnologia da aplicação, que nesse caso é o Google. E é uma forma mais rápida também, e eu posso utilizar o teclado da minha máquina enquanto o robô está fazendo a execução dele. Então, antes de testar o nosso type_int, eu quero ver qual é o resultado dessa variável pesquisa, que eu não sei muito bem como que vai retornar essa frase aqui. Então, eu posso usar uma funcionalidade do IPF que se chama debug, ou depuração. Então, primeiro, para utilizar ela, a gente tem que criar um ponto de parada, um breakpoint. Eu posso utilizar F9 ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando Toggle Breakpoint. Através desses comandos aqui, eu posso, por exemplo, executar a atividade passo a passo. Eu posso pular uma atividade ou ainda sair de um container, né? Que seria uma sequência, por exemplo. Eu vou executar em modo debug, ele vai executar todo o processo e vai parar aqui. E quando parar no assign, a gente vai conseguir ver o que está armazenado em pesquisa. Vamos clicar em debug então, debug file. Aqui ele pede a cidade pra gente colocar Rio Grande. Ok. E aí ele vai executar o processo até aquele ponto. A gente pode ver que ele parou, ele não faz mais nada, né? Então a gente consegue ver o que tem dentro de pesquisa. Pesquisa, então, tá Rio Grande, clima atual. Então ficou junto, a gente teria que colocar um espacinho ali no meio. E indo no browser a gente consegue ver que ele escreveu, só que falta esse espacinho aqui no meio. Então a gente corrige. Volta lá no assign. Acrescenta um espacinho aqui. Clica OK. A gente fecha o browser, né? E a gente executa em modo debug de novo. E vamos ver qual vai ser o resultado dessa vez. Debug file. De novo, a gente tem que colocar o nome da cidade, Rio Grande. E aí ele vai parar por causa do nosso breakpoint. Step into. Agora sim, Rio Grande, clima atual. Com um espaço. Tudo certo, então a gente pode continuar. E ele vai ter escrito ali no Google. Agora, o próximo passo é a gente clicar no botão de pesquisa. E também para isso a gente tem uma atividade chamada clique. Como o type_int, ele também tem as opções. A gente vai clicar então em Simulate Click. Vamos indicar então o elemento dentro do browser. É importante aqui que se a gente quiser parar a seleção, por exemplo, a gente pode clicar em F2, que ele vai dar um tempo. Eu quero clicar fora para tirar esse atualizado.
e a gente clica em pesquisa Google. Aí ele já acha o botão pra gente. Clique em pesquisa Google. Vamos então executar o nosso processo para ver como que ele está até agora. A gente só vai tirar o breakpoint, que pode ser por F9 ou por toggle breakpoint, e clicar em execute em run file. Coloca a cidade, Rio Grande, ok. Clima atual, e aí ele clicou em pesquisa e já apareceu essa tela que a gente queria, onde diz a temperatura. Então eu quero verificar que ele passou para essa tela. Então eu tenho que achar algum elemento do navegador que eu possa reconhecer que a tela mudou. Eu posso utilizar, por exemplo, a logo do Google. E é isso que a gente vai fazer então. Vamos acrescentar uma atividade chamada Element Exists, que ela verifica se o elemento existe. A gente também tem que indicá-la na tela. Renomeamos ela. Logo Google. E ela tem como saída, se vocês forem ver nas propriedades, ela tem que também ter uma variável. Então a gente, através do comando Ctrl+K, pode criar uma variável. Então o nome para ela é de logo Google. Aqui nas variáveis a gente pode ver as variáveis que já foram criadas. E a gente pode ver também que o tipo de variável do logo Google é Boolean, ou seja, ela só aceita verdadeiro ou falso. Então, se essa variável for falsa, isso significa que ele não mudou de tela, ou seja, ele não realizou a pesquisa. Mas se ela for verdadeira, significa que ela realizou a pesquisa, então, e a gente pode extrair a temperatura. E é isso que a gente vai fazer no próximo passo. Então, para a gente fazer a verificação se a variável é verdadeira ou falsa, a gente vai utilizar uma atividade chamada if. E o if nada mais é: se uma condição for verdadeira, faça algo, se não, faça outra coisa. Então, a gente vai colocar aqui a nossa variável. Se ela for verdadeira, ou seja, se ela for igual a true, eu quero que o meu robô pegue a temperatura. Se não, eu quero que ele mande uma mensagem falando que deu algum problema. Então, essa mensagem pode ser colocada através de uma atividade chamada MessageBox. E aqui, se for verdadeiro, eu quero que ele pegue a temperatura. Então, eu vou usar uma atividade chamada get visible text. Então, eu posso selecionar aqui o 18 e vou pegar até o símbolo do grau Celsius. E aí eu vou renomear também essa atividade. Colocar a temperatura. E também posso colocar uma mensagem para a pessoa dizendo a temperatura. E aqui a gente vai ver mais um exemplo de concatenação. Só que
que tem um problema, a gente também tem que criar uma variável de saída para essa atividade. Aqui no output, então através do comando Ctrl+K, dá o nome temperatura, a gente vai criar uma variável. Vocês podem ver que ela é um texto, então ela vai ser um tipo string, uma cadeia de caracteres. Então, criei a minha variável, que vai ser a minha temperatura, e depois eu vou mostrar no message box. Agora já estamos com quase todo o nosso processo pronto. Então aqui eu só vou mostrar algumas outras atividades que também já adicionamos. Como a atividade de Close Tab, ela vai fechar a janela do navegador que a gente havia aberto antes. Também adicionamos uma nova atividade de Assign, que ela vai converter a temperatura que anteriormente era um texto em um número. Aí temos alguns comandinhos aqui que depois, estudando mais a ferramenta, vocês podem dar uma olhada. E aqui então incluímos mais um if. Então se essa temperatura for menor que 25, a gente vai criar uma mensagem dizendo que a pessoa, por exemplo, ela tem que usar um casaco hoje. Se a temperatura for maior que 25, se não, a gente vai criar uma mensagem dizendo que a pessoa tem que colocar uma roupa mais leve hoje porque tá mais quente. E depois disso enviamos um e-mail. Como vocês podem ver aqui, tem várias outras atividades de envio de e-mail. Então a gente pode testar agora o nosso fluxo para ver como ficou. Coloco o Rio Grande, por exemplo. Ok. A temperatura é de 18 graus agora. Então eu devo ter recebido algum e-mail. Agora nós vamos apresentar alguns links que podem ser úteis, como por exemplo a do IPF Academy. O IPF Academy oferece uma plataforma de cursos para que você possa aprofundar os conhecimentos com o IPF. Também apresentamos o fórum do IPF. Nesse fórum você pode tirar dúvidas com pessoas do mundo inteiro sobre processos de automação desenvolvidos com essa ferramenta. E o IPF Documentation. Nesse portal você pode ver a documentação da ferramenta e descobrir todas as funcionalidades que ela oferece.